Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 242. Eu sou o Guilherme e aqui para me ajudar na pescaria dessa noite tá o Fábio, a Ana e o Gibson. Tudo certo? Belezinha, esse galo aí tá meio fraco hoje, hein? É que eu não tava preparado para gritar tanto gol como a gente gritou essa noite. Tanto, né? É uma abundância hoje, né? Meus amigos, essa semana tivemos duas partidas do Corinthians, certo? A primeira, um empate em 0-0 pela Sul-Americana. E depois, agora, a vitória de 2-0 contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians que não ganhava lá desde 2014, né? E, Gibson, se eu virasse para você depois da partida que a gente fez fora de casa pela Sul-Americana e falasse: não se preocupa não, que no fim de semana a gente vai ganhar de 2-0 do Santos, no Clássico, na Vila, jogando bem, você ia acreditar em mim ou você ia me mandar para aquele lugar? Eu não ia acreditar em várias coisas, eu não ia começar acreditando pelo jogando bem. Isso eu já não ia acreditar, né? Eu já não ia acreditar se fosse a mesma formação que jogou o jogo do meio da semana. Olha lá, vamos jogar sem Luan, sem Jô, sem Otero, bicho. Vamos jogar com 11 hoje, bicho. Né? Tem 11 em campo, né? Finalmente vamos ter 11 jogadores em campo, né? E, porra, aí começa a dar jogo, né? Óbvio que a molecada teve um dia inspirado, perto das atuações que eles vinham tendo. Mas, pô, que maravilha, que excelente notícia, né? Eu não queria estar no lugar do Jô, do Luan, do Otero, esses caras agora. Realmente não queria estar no lugar deles, né? Nem no lugar do Fagner, digo mais. Os garotos, né? Você falou do Fagner, o João Vitor jogou mais uma boa partida ali, Então, segura a defesa. E é impressionante o Raul, né? O nosso zagueiro ali, muito, muito bem na defesa. Ainda marcou um golzinho ali, nosso primeiro gol, né, Ana? Que beleza de zagueiro a gente está encontrando aí na nossa base, né? Ele já estava lá desde o ano passado. Eu não sei por que ele não tinha sido aproveitado no lugar do Marlon. Mas agora que está sendo aproveitado, tudo bem. O Marlon veio de um time rebaixado. Como assim? Você acha que... Meu, e nós fizemos um gol de falta sem o Otero estar em campo, hein? Então, ó, tá vendo? Impressionante. Ele que é o nosso especialista, né? Exato. Nossa, já marcou tanto gol de falta no Corinthians, impressionante. Mas voltando a falar da formação inicial do Corinthians, que o Gibson ali tocou rapidamente, né, Fábio? O Corinthians começa o jogo com 3 volantes. Eu vou colocar esses volantes entre aspas, de certa forma, porque, por mais que, claro, eles tinham uma função de defensiva, eles ficavam revezando ali. Todos os 3 chegaram no ataque e foram perigosos, assim. Eu acho que o Mancini, a gente estava pedindo alguma mudança de estilo de jogo, na formação, e eu acho que esses 3 volantes trouxeram essa mudança. Eu não sei se foi uma coisa de, sei lá, que o Mancini queria fazer, ou se foi por acaso, mas de qualquer forma ele colocou isso em campo. E o que a gente viu foi um meio-campo muito mais elétrico, né, Fábio? Muito mais pegador, com passes curtos ali, um mais perto do outro, e o nosso adversário foi dominado por esse meio-campo com os 3 volantes, né? Sim, funcionou bem esse meio-campo, né? E o que funcionou muito bem foi a aproximação constante dos jogadores de trás para dentro da área, né? Você via diversas vezes ali o Gabriel entrando na ponta da área, na cabeça da área, às vezes se aproximando até da lateral, o Rony também se aproximando ali, o próprio Raul, né, muitas vezes vindo de trás, aparecendo, fazendo chutes, inclusive, não em lances de escanteio, de bola parada, de falta, né, como acabou sendo do gol dele, mas em lances de bola rolando, ele se aproximando ali. Foi bem interessante isso. Resta ver se isso foi uma consequência de um espaço que o adversário abriu para o Corinthians ou se é uma tendência do próprio Corinthians de conseguir aproveitar isso melhor. Mas o que a gente viu hoje, o que dá para falar de fato hoje o Corinthians hoje teve uma compactação maior do que teve em outros jogos. Eu ia falar isso também, Teve também
uma pressão na saída de bola que eu não via recentemente fazer dessa forma. Pode ser que isso seja fruto desses 3 volantes, possível. Pode ser que seja fruto da jovialidade, né? Entrou com um time mais jovem hoje, que corre mais, e o Ramiro pode falar o que for, mas não é um cara cansado em campo, sempre foi um cara que entrou com disposição. Funcionou muito bem hoje. O único pesar é que, apesar de tudo isso ter funcionado bem, faltou aquele detalhe, né? Faltou aquela finalização boa, aquele último passe bom com a bola rolando. Os 2 gols saíram de bola parada, né? Um num rebote até, e o outro de falta direto, né? Eu acho que assim, os volantes, esses 3 volantes, eles acabam sendo mais pegadores, dá um pouco mais de pegada, mas a gente perde na criatividade, né? Ô Guilherme, que criatividade, mano. O que o Otero tá fazendo ali na frente Não, antes? não. Eu tô dizendo no papel, né, Gibson? Esse aqui é o negócio. Eu sei, no Agora, papel. Porque isso real, era uma coisa que a gente já vinha falando, né? A criatividade do Corinthians não é criativa. Os jogadores criativos do Corinthians não conseguem resolver a partida. Então não precisa colocar eles, é melhor colocar alguém que consiga trazer algo a mais. Foi o que ele conseguiu fazer hoje. Exatamente. Seja por vontade própria, porque ele achou que precisava disso, ou por falta de opção ali, ele fez isso hoje. Acho que o resultado foi mais interessante. O que você achou da partida, Ana? Eu achei o primeiro tempo muito bom, que vocês falaram mesmo de... Talvez a jovialidade com essa mistura de jogadores que tem mais raça mesmo. Eu até acho que, como você falou, não tem um meio de campo pensador ali, mas a gente roubou a bola mais perto, a gente roubou a bola no campo de ataque já. Então a transição foi bem mais rápida. Lógico, nem toda jogada deu certo, o Pereira e o Mosquito perderam muita bola na lateral, mas a gente chegou mais vezes, a gente estava sempre rondando a área do Santos no primeiro tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo mais devagar, que o Corinthians já administrou mesmo, parecia que estava querendo mais tocar a bola, mas mesmo assim teve umas 2, 3 chegadas. Eu acho que é assim, se a gente não tem um homem de criação que funcionou, o Mancini tinha que achar outras saídas. Se essa é uma saída, se vai dar certo ou não, acho que na sequência de jogos a gente vai ver. Mas eu acho que essa é uma saída, é tentar roubar uma bola mais perto do campo de ataque e já entregar para os meninos rapidamente resolverem. Mas você acha que contra o Peñarol vai se manter esse esquema? Assim, só não o que deveria acontecer. O que você acha que o Mancini vai fazer? Pensando que hoje entrou com um time B, né? Não, eu acho que vai voltar os velhos tudo. Exceto o Cássio, é 100% um time B hoje. Né? Sim, sim. Mas eu acho que, se você pergunta a minha opinião, eu acho que vai voltar os velhos tudo no meio de semana. Vai voltar o Luan, vai voltar o Jô, vai voltar o Camacho, vai voltar o Otero. Mas a gente, pelo menos a gente consegue ver que ele conseguiu pensar fora da caixinha em algum momento, que nem isso nós estávamos vendo antes. Vamos lá, ler os comentários aqui. Adriano Ralf, João Vitor e Raul não podem ser banco nesse time. Isso é uma questão, quer dizer, o Corinthians estava apostando muito nos garotos do meio para frente, né? O GP, o Cauê, o Varanda, o Adson que entrou, mas anteriormente o Mantuan. E eu acho que os garotos no meio para trás, eles parecem já que estão prontos, né? Assim, o que tá jogando esse João Vitor improvisado na direita e o Raul não é brincadeira. Mas eu já nessa partida do meio da semana já tirava o Bruno Mendes e colocava o Raul. Não só porque o Bruno Mendes falhou, mas porque o Raul tá jogando muito, tá merecendo. Sem dúvida. A titularidade. O Gibson já colocava o João Vitor na posição do Fagner, eu não faria isso. Mas eu já fico com o Piton, que marcou um gol de falta, aí o primeiro gol do Piton com a camisa do Corinthians de falta. Já Fábio Santos, fica esperto, meu amigo. Eu talvez já colocasse o Piton também. Vendo o jogo de hoje, eu fiquei preocupado pensando assim, tem o Paulista, tem esse bololô de jogo agora, e mais pra frente aí, muito provavelmente vai dar uma tranquilizada aí no brasileiro, vai tranquilizar o calendário do Corinthians, não vai ter tanto jogo embolado. Então esse revezamento vai parar em algum momento. E eu fiquei pensando, não dá pra gente esquecer esses moleques, né? Deixar de lado. Mas aí o que faz? Coloca no lugar do Fagner, coloca no lugar do Bruno Mendes. Eu acho que até a questão do Bruno Mendes é mais fácil de você resolver. Primeiro porque você pode sim colocar no lugar do Bruno Mendes. E segundo porque o Bruno Mendes é um dos jogadores que o Corinthians quer vender.
né? Eles querem pôr o jogo com o Bruno Mendes em campo para vender e tentar ganhar uma graninha aí, atingir a meta de venda de jogador. Então, eu acho que é mais fácil colocar o Raul Gustavo do que o João Vitor. E aí eu fico pensando, assim, tem uma ideia assim, em alguns esportes que é de você tentar colocar em campo os seus melhores jogadores sempre, independente de posição, né? E o João Vitor hoje me parece ser um dos 11 melhores que o Corinthians tem para colocar, né? E será que não vale a pena testar ele como volante? Colocar o Fagner um pouco mais para o meio? Não sei. Parece muita coisa de professor Pardal, mas é uma ideia que talvez tenha que ser feita, né? Porque como que você vai lá na frente revezar Fagner e João Vitor? Né? E pensando assim, até pensando no futuro do Corinthians. O futuro do Corinthians, perdão ao Fagner, não está no Fagner na lateral direita. Ele pode até render mais 2, 3 anos, não sei nem quantos anos o Fagner tem atualmente, mas eu sei que ele já está um pouco mais, com uma idade um pouquinho mais avançada. Mas tem que dar a chance para ele, para algum moleque que possa aparecer, né? E são só 2 jogos, mas o João Vitor tá aparecendo muito firme nesse momento, assim como o Raul Gustavo. Eu só vou completar aqui, Fábio. Eu testava o João Vitor de 10 até, velho, porque o garoto tá jogando. Não, mas eu falei isso no grupo, né? Eu falei, coloca o Raul e o João ali no meio. Os dois estão melhores do que qualquer um da nossa criação ali, né? Eles estão criando mais, inclusive. Eu concordo com o que você tá falando, Fábio, dessa história que parece professor Pardal, mas o Paulista é hora pra testar essas coisas. Agora, essa fase de classificação, a gente tá bem na classificação. Ah, sim, mas se tiver que fazer um teste tem só mais 2 agora. Tem só mais 2 jogos dessa testa fase no próximo. Eu digo, agora é hora de testar isso, né? Eu sei que, como você falou, eu sou um pouco meio professor Pardal, mas agora, o lugar pra ser professor Pardal é agora, né? Então... não, mas eu concordo com o Fábio. O que eles estão jogando... E eu eles falei merecem um lugar no time. Merecem, qualquer lugar. Merecem. E eu falei uns podcasts, eu não vou lembrar, umas lives, podcast atrás. O Fagner não tem esse poder de empurrar o time pra frente. Me parece que, mesmo jogando atrás, o Raul e o João Vitor têm esse poder de falar, vamos pra frente, galera, vamos atacar. Sem dúvida. O Raul deu uma arrancada ali de zagueiro e tal, e chegou lá na frente da área, chutou um chute perigoso, enfim. Antes do gol dele, coisa rara para um zagueiro fazer, né? Então, assim, eles estão chegando com força e com vontade, eles estão querendo mostrar serviço. Coisa que a gente não estava vendo nessa equipe do Corinthians. Acho que esse é o principal, né? Por isso que eu concordo plenamente com o Fábio. Se o Mancini der uma de professor Pardal e achar um lugar para o João Vitor e pro Raul continuarem jogando no time titular, eu sou um daqueles que não vou criticar, tá tentando colocar os melhores em campo. Mas você acha que já contra o Peñarol é o momento disso? Porque esse jogo contra o Peñarol se tornou meio que quase que classificatório, né? Ainda tem jogo para rodar, eu sei, mas é um jogo assim que se o Corinthians perder, vai ter que buscar muito nos jogos restantes e é difícil tirar essa vantagem considerando como o grupo tá fraco, né? E só um se classifica. E de repente, num jogo como esse, de lance dos garotos, alguém faz alguma cagadinha ali atrás, pode se queimar e pode abalar essa confiança num jogo tão importante como esse, né? Eu acho que assim, tem o jogo, você coloca como um jogo eliminatório, mas não é de fato, né? Um jogo de grupo, nesse momento da fase da Sul-Americana. Eu entendo a sua conta, a sua matemática, mas é aquilo, o Corinthians ganhando a partida, mesmo que se jogar mal e ganhar de 1-0, o Corinthians vai para a liderança do grupo, já começa a virar outra história. Mesmo o outro time tendo ganho de 5-1, 5-0, sei lá, do outro. Mas essa é a importância do grupo. Agora sim. Do jogo. Não, agora se perder esse jogo... Né? Não, então, mas ainda tem outros jogos pela frente. Sim, não é um jogo eliminatório. Esse é o que eu quero chegar. Vai ter outros jogos, vai ter outras chances. Eu colocaria o Raul no lugar do Bruno Mendes na próxima partida. E colocaria o Piton também, como eu já falei aqui, no lugar do Fábio Santos nessa próxima partida. E, assim, me agradou os 3 volantes. Eu não sei se o Xavier e o Camacho, enfim, acho que ele manteria o Ramiro nesse caso, né? Enfim, pela experiência e tudo mais. Como que vai ser essa química ali deles, entendeu? Mas eu já manteria, até porque o Corinthians tá fazendo
O calendário tá apertado, mas é jogo de meio de semana e fim de semana, que é o tradicional. Normal, assim, o tradicional. Tem outros times fazendo mais partidas por semana e o Corinthians não tá tão corrido assim. Tá corrido, mas não tá tão corrido assim. Então eu acho que vale a pena testar, já colocar um time diferente. Pelo que esses caras estão jogando, e não é só nessa partida, né? Não foi uma partida só. Todas as vezes que o João Vitor e o Raul entraram, eles foram bem, e jogaram bem. Colocaram o time pra frente, deram mais energia. E você falou, Fábio, o Fagner pode não... O Fagner não é o futuro. Eu acho que nem eles são o futuro, porque se eles continuarem jogando assim, eles vão embora, fácil. É muito mais fácil vender o João Vitor com esses lances que ele fez agora do que o Fagner, por exemplo. Um cara alto, zagueiro, lateral direito, rápido, habilidoso, vende fácil no exterior. Não sei se vende por muito dinheiro, né? Porque o Corinthians não costuma fazer grana com esses caras, né? Ô, Guilherme, eu iria mais longe do que você falou, cara. Eu iria com esse time contra o Penharol. Com exceção do Cauê lá na frente. Eu manteria esse... Não. Pior ainda. Estão tentando armar pra você aí, Gibson. Você falar, eu quero o meu João no Corinthians. Não. Quem vai jogar ali na frente, então, Gibson? Não, eu acho que precisa ter um cara na área ali. Pode armar mas você ali. Vai jogar com 10, então, é isso? Não, mas não, aí a gente pode ver o que vai fazer. Por exemplo, que você falou, vamos dar uma opção, de repente, pro João Vitor jogar na frente, de repente o Fagner fica na direita e o João Vitor vai ali na frente, sei lá. Dá pra compor um 11º, depois a gente discute o 11º, mas se o Mancini entrar de novo com o Luan, o Otero, o Jô, mano, aí eu entro no coro fora Mancini. Aí eu entro no coro eu entro de vez nessa. Ele precisa ser muito estúpido pra entrar com esse pessoal contra o Penharol. Eu acho que tem tempo pra treinar e acho que poderia tentar a utilização de 3 zagueiros, sendo João Vitor na direita e Raul Gustavo na esquerda. Os 2 jogando de ala, mas aí Fagner e Piton, não Fábio Santos. E montaria talvez um meio de campo mais leve, sem o Ramiro, nesse caso. Eu tentaria assim nos treinos. Mas uma coisa que eu acho que impressiona nesse time que jogou hoje é que eles conseguiram 2 coisas que a gente vinha cobrando do time titular, entre aspas, bem aspas, depois desse jogo, né? Que eles conseguiram ter intensidade e conseguiram ter compactação. Quando o time chegava no ataque, tinha opções de passe. Quando o time voltava, o time inteiro voltava. Né? A marcação de bola em cima dos caras. O time titular não consegue... Titular, entre aspas, de novo, não consegue fazer isso. Eu vou aqui puxar um pouco o balão para baixo. Me perdoe a nossa empolgação. Mas tenho 2 coisas. Uma eu já falei, que é a questão de que, com todo o ímpeto que o Corinthians demonstrou, não conseguiu fazer gols com a bola andando, não conseguiu criar uma jogada legal com a bola andando, conseguiu até criar a bola, mas sempre faltou aquele passe final, a finalização boa, a não ser em 2 jogadas de bola parada, né? Eu discordo, cara, o goleiro deles fechou o gol hoje, velho, o goleiro dos caras fechou o gol, era pra ter sido muito mais esse placar hoje. Fez uma defesa que foi a do Gemerson lá, e fez uma outra do Mosquito, não foi assim. Teve um chute também do João Vitor no segundo tempo. Então. Foi bem e tal. O goleiro tava inspirado hoje. O goleiro dos caras, mesmo no lance do gol, enfim, do primeiro gol, o goleiro mais defesa pegou... do que ganhou lá na quinta-feira. Esse é um dos pontos. O outro é que esse era um time reserva do Santos. E não é um adversário pra gente, de fato, avaliar. Apesar de ser o Santos, ser um time de Série A, etc., ser um clássico, ser na Vila Belmiro e tudo mais. Não é um adversário... Não tirando o mérito de tudo que o Corinthians fez. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra você colocar tudo isso com o peso de falar, não, agora é isso, martelão aí, porque assim, jogar contra o Penharol acredito que vai ser diferente. Jogar contra o São Paulo no domingo, acredito que vai ser bem diferente também. Mas acho que a gente tem que frear um pouco a empolgação, mas pensar, apareceram soluções? Apareceram possíveis soluções aí sim. É assim, Fábio, eu entendo a sua posição, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a gente aqui está falando do Campeonato Paulista, que também os times não são essas coisas, e o Corinthians vem mostrando uma série de dificuldades. Apesar da campanha tá muito boa nos números, a gente viu o futebol muito ruim, a gente cansou de criticar o time aqui por um futebol muito fraco, mesmo contra adversários ruins. Eu tô mais pro Gibson do que pro Fábio, e você, Ana?
Não, eu concordo em frear um pouco a empolgação, são meninos, tudo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o Corinthians fez os dois jogos melhores do Campeonato Paulista, foi contra o Ituano e esse agora. No começo teve aqueles embaixo d'água, né, de polo aquático, então vamos considerar esses. E ele utilizou o meio para frente do Ituano contra o River Plate e não deu certo. Então não foi o meio para frente que ajudou o Corinthians ali. O que se manteve foi o meio para trás e deu certo nos dois jogos. Eu tentaria contra o time uruguaio, sem sombra de dúvida. Eu acho que você tem que pôr quem tá melhor no momento. E se eles estão melhor no momento, vamos tentar eles. Não, eu concordo com o que o Fábio falou, assim, tem que dar uma ponderada nessa empolgação, porque realmente o adversário não era um mega adversário, tá jogando com o nome do Santos, mas era o time B. Mas a ressalva que eu faço o que empolga é ver a entrega que os caras tiverem em campo, né? De jogar com vontade, de jogar juntinho e pô, um dar opção pro outro. Isso que empolga. Assim, óbvio que se pegar um adversário mais casca, a gente vai saber as limitações dessa molecada, a gente vai descobrir rapidinho, né? Mas a empolgação para mim, que bateu para mim foi mais de ver essa vontade e o time jogando juntinho, jogando como um time, do que aquele catadão que não marca ninguém, não faz nada no campo e ninguém corre e todo mundo fica trotando ali. Né? Enfim, aquilo me dava vontade de invadir o campo, velho. Se tivesse uma história pra invadir o campo. Bom, enfim, a gente falou dessa partida de hoje, mas teve essa semana o sorteio da Copa do Brasil, né? O adversário do Corinthians na Copa do Brasil para a terceira fase, né? E a gente vai jogar contra o Atlético Goianiense. Acho que é o primeiro jogo aí na Neoquímica, o segundo jogo é fora, é isso, Ana? Você lembra de cabeça? É isso. Na Neoquímica a gente decide a vaga fora, né? O Atlético Goianiense, que o Mancini deve conhecer muito bem, era o ex-time dele. Tem o Janderson lá, mas eu acho que o Janderson, por contrato, não deve jogar contra o Corinthians. André Luiz. Nem o André Luiz. E no campeonato goiano, ele estava liderando o campeonato goiano, com 10 jogos, isso eu peguei no meio da semana, não sei se teve jogo esse fim de semana, mas com 10 jogos estava com 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? O Atlético Goianiense, que era um dos adversários mais difíceis que o Corinthians podia enfrentar, né, Fábio? Na relação dos potes ali e tal. Acho que é um de 3 ou 4 times que eram da Série A, né? No pote B. E é um que tá organizado, tá sólido. Apesar da saída do Mancini ano passado, teve uma continuidade, tanto que quando o Mancini saiu, teve uma pequena queda, assim, teve uma pequena rusga na produção ali deles, mas depois eles se recuperaram e finalizaram bem o campeonato, né? Não ficaram ameaçados ali. Então é um time forte e não vou dizer super forte, não é uma potência, mas é um time de Série A sólido que vai dar trabalho para o Corinthians, né? O Corinthians vai ter que se encontrar e melhorar a maneira de jogar para enfrentar esse adversário e conseguir passar para as oitavas de final. Eu acho que vai ser um jogo difícil mesmo. Eu acho que dá para passar, tem obrigação de passar, eu diria, mas não vai ser aquela moleza que a gente gostaria que tivesse pego aí no sorteio. Mas eu espero que faça uns bons jogos aí e consiga um resultado final positivo, mas vai ser sofrido, eu acho. Como sempre. Agora o Danilo Martins, Atlético Goianiense, teremos lei do ex. Mancini vai dar nó tático no adversário. Você está confiante nesse nó tático, Gibson? Eu não sei, cara. O Mancini, ele costuma mexer. Hoje, com esses negócios de 3 volantes, ele mexeu alguma coisa na estrutura do time. Mas normalmente ele não mexe na estrutura do time. Então é muito difícil ele dar nó tático em alguém mantendo sempre a mesma estrutura. Né? O que pode acontecer, de repente, ele resolver botar a molecada pra jogar e a molecada resolver dar um nó tático no adversário. Duvido o Mancini. Mancini me parece o tipo de cara que dá nó tático em alguém. Ainda sobre a Copa do Brasil, ainda não está definidas essas datas, né? E com a confusão com o bololô de datas aí dos regionais, não sei se vai ser mantida a previsão inicial de datas anteriormente, né? Pensadas anteriormente. Então a gente não sabe ainda quando serão esses jogos da Copa do Brasil, só sabe que vai enfrentar o Atlético Goianiense em algum momento no futuro. Mas enfim, a gente tá falando aqui, o Corinthians vai enfrentar pela Sul-Americana o Peñarol, né? A gente já falou um pouco aqui desse jogo na Neoquímica Arena, quinta-feira, 7h15, né?
Ao final da outra partida da Sul-Americana, a gente estava preocupado, a gente estava vendo um futebol ruim. Essa partida deu um suspiro, deu um alívio assim, pra gente. Tá nos nossos sorrisos aqui, no nosso brilho no olhar. E é o que a gente... E assim, pode até mudar a escalação completa, sei lá, mas que o time tem que jogar com esse espírito de hoje. Essa que é a questão, né? E a gente não via o Luan, o Otero e o Jô conseguir fazer isso. Não vejo eles conseguindo fazer isso. Então eu tô cada vez mais concordando com o Gibson aí, por incrível que pareça. Mas enfim, depois dessa partida a gente vai jogar o clássico, né? Outro clássico aí, a Federação Paulista ajudando o Corinthians, marcando clássicos em seguida pro Coringão. Na Neoquímica Arena, são 2 partidas então essa semana na Neoquímica Arena, no nosso estádio. Domingo, novamente, fica a questão do horário. Eu acho que vai ser às 8, mas eu não vi confirmação nenhuma desse horário. Então ele tá a ser confirmado. Qual a sua expectativa, Gibson, para o jogo de domingo? Sei lá, eu acho que vai ser às 8, mas pode ser que seja outro horário. A minha expectativa é que eu tenho de quinta, cara. Se botar a molecada é pra jogar bola. Mas aí o Mancini vai colocar a molecada 3, 4 jogos seguidos, Ana? É isso mesmo? Vai, põe pra botar, põe pra jogar bola. Os caras são jovens, bicho, tá louco? É difícil, né? Se for pra escolher algum jogo, acho que vai ter que escolher o do Penharol. Mas eu gostaria que jogasse os 2 jogos aí e fosse pra cima dos 2 aí. Talvez dá pra revezar um ou outro moleque aí, segurar um, colocar outro. Mas manter o mesmo espírito e a mesma vontade nos 2 jogos. É que a minha impressão é de que na quinta-feira nós vamos olhar a escalação e vamos fazer aquela musiquinha do Instagram lá. Oh, não! Oh, não, 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 não! Esse jogo de domingo é perigoso, né? Porque o nosso adversário do domingo é a melhor campanha no Paulista. E eles estão... Tem o tabu lá na Neoquímica, eu gostaria que continuasse assim. Sim. Mas é um jogo perigoso, né? Eles são o famoso cavalo paraguaio, né? Eles começam sempre ganhando e depois passam. Mas isso não interessa também. O que der pra jogar molecada, volta molecada. Os tiriça não dá mais. Eu não vejo o porquê que o São Paulo entraria já classificado no Paulista com o time principal para enfrentar o Corinthians. Tabu à parte, etc. Não vejo o Crespo se preocupando muito com isso, não. É Libertadores do outro lado, gente. É outra coisa. Assim como o Corinthians está considerando, principalmente nesse contexto de já classificado o Paulista, os jogos da Sul-Americana mais importantes. Fábio, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que se o técnico deles já se foi informado do tabu, dos traumas que eles têm jogando lá e tal, e é um jogador, ele viveu isso em campo, ele sabe como é que funciona, ele sabe que a possível vitória no domingo vai ajudar e muito o ânimo da equipe na outra competição. Mas é aquela situação, o Corinthians nesse jogo não tem nada a perder, assim, tem o tabu, mas não tem nada a perder. O São Paulo tem todo esse momento construído, tem uma série de coisas aí que, se por um lado, tem que aproveitar o momento para crescer em cima do adversário, se não consegue, assim como foi, né, no Brasileiro, o São Paulo vinha de uma sequência invicta quando enfrentou o Corinthians e perdeu, e depois disso derrapou tremendamente, caiu para sei lá que lugar no Brasileiro. Então... mas aí eu vou te devolver com a frase do Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Pode ser, mas você começa a dar... É uma maneira de você deixar esse jogo menos importante e não afetar a confiança do seu time ali. Né? É um risco que o time corre, né, nesse jogo contra o Corinthians. E clássico é clássico e vice-versa. Entra quem entrar, pode ser qualquer resultado para qualquer lado, gente. É um jogo importante, de afirmação, acho que pro Corinthians e para eles também. Então eu não vejo nenhum dos 2 times entrar meia sola aí, não. Vai ser jogo... O Corinthians tem 2 partidas aí importantíssimas essa semana. E importantes até pro Mancini, né? Pro elenco, enfim. Vai ser interessante essa semana do Corinthians aí.
O Pilon tá falando bastante aqui do jogo das meninas, falando que a Crivellari foi goleira no decorrer do jogo. Você assistiu, Fábio? Você assistiu, Ana? Eu confesso que eu tô por fora. Foi ao mesmo tempo aí que o jogo do Corinthians. Na verdade, começou acho que às 9, né? Não, foi às 8 mesmo. Foi às 8 também, é. Mas eu sei que foi 3-1 pro Corinthians contra o Botafogo, jogou aqui em São Paulo contra o Botafogo. 2 gols da Jennifer, 1 da Adriano, o Corinthians abriu 2-0, tomou 2-1, depois aumentou a diferença aí com o terceiro gol, que foi da Jennifer, que fez o primeiro e último gol. Eu não vi essa questão. O Pilon tá falando que a Crivellari chegou a entrar no gol em algum momento durante o jogo. Mas ela também, ela também deu assistência pro gol da Adriana. Então, uma faz tudo aí, a nossa Crivellari, né? A goleira se lesionou e ele já tinha feito as 5 alterações. Então ela entrou no gol ali pra cobrir. Mas acho que foi um jogo tranquilo. No jogo da quarta-feira eu assisti, foi um jogo bem difícil. Foi Corinthians e Ferroviária. O Corinthians ganhou de 1-0, um gol da Gabi Zanotti, um gol de falta, uma falta ensaiadinha ali, mas foi um jogo bem complicado. O Corinthians não foi tão sólido defensivamente quanto costuma ser. O jogo de hoje realmente eu não vi, porque ou você vê um ou você vê o outro. Não tem muito como, né? O Marcelo perguntando aqui do Piton, que tá jogando o suficiente para deixar o tio Chico no banco. Eu já colocaria o tio Chico no banco na próxima partida. O Gibson também. O que você colocaria ou não, Ana? O tio Chico no banco? Certeza. E você, Fábio? Acho que sim. O Fábio Santos tá jogando mal ultimamente e o Piton tá pedindo passagem aí, né? E ele marcou um gol de falta essa noite, né? O segundo gol de falta do Corinthians no ano. O outro foi do excelente batedor de falta, o Otero. Desde 2017, o Corinthians não marcava 2 gols de falta no mesmo ano. O Otero que tem lugar cativo no time porque chuta muito bem, né? Claro. Contém ironia, tá? Mas é bom ter essa opção, né? De ver um Piton que possa bater uma falta. E foi muito bem batida a falta, né? Não foi aquele gol cagado de falta, né? Que bate na barreira, não sei o que, desvia e tal. Não, foi colocadíssimo ali. É o momento do Piton se solidificar como titular do Corinthians, trazendo esse plus a mais aí pro timão. O Fábio Santos já tem o negócio de batedor de pênalti, né? Ele que bate pênalti e tal e não perde. Aposto que o João Vitor é um excelente batedor de pênalti. Aqui a Irmandade apaixonada pelo garoto João Vitor. Ou Raul Gustavo. Então, eu aposto que põe os dois aí pra cobrar pênalti que dá certo. A gente já colocou eles de 10, no meio, pra bater. No gol. Cássio lesionou. Bota o João Vitor aí, 1,87. O garoto é alto, é magrelo, vai catar bem. Aí eu vou ter que falar, a Crivellari tá na frente, né, cara? A Crivellari tem mais experiência. Já tem mais experiência. Se o Mancini cair, põe o João Vitor no lugar, né? Bom, meus amigos, vamos encerrando então esta live, este podcast 242. Todo mundo aqui esperançoso nos garotos do Corinthians, esses garotos zagueiros, magros, altos, velozes, né, Gibson? Que jogam muito, craques de bola do Corinthians. Então vai lá, Gibson, lembra as nossas redes sociais pra gente encerrar o nosso podcast. Então vamos lá, aqui fora o YouTube e Facebook, onde estamos ao vivo, temos o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Estaremos na live na quinta-feira depois do jogo e também no domingo depois do jogo. Eu não sei que horário que vai ser a partida, mas estaremos. Falar pro pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube. Se marcarem o jogo para as 10 da noite, aí a gente faz o pré-jogo, né? É verdade. Eu tinha esquecido dessa possibilidade. Se eles inventarem moda de novo, né? A gente faz antes. Mas fiquem atentos às nossas redes sociais que a gente irá informar exatamente quando será a live, certo? Muito obrigado novamente e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!